Fala pessoal, começou mais um FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Eu sou o Léo Fraga e ao meu lado... Patrícia Lindo, sejam todos bem-vindos ao videocast que conta histórias de quem transforma, cria e conecta. E hoje o papo tá excelente, né, Léo? A gente tá com um super convidado porque a gente vai conversar sobre o ESX, aquele evento, né, aquela feira que transforma e movimenta o Espírito Santo. Nesse ano foram 3 dias incríveis, cheios de conexão, e a gente quer saber um pouquinho mais do Murilo, de como é que foi essa experiência para a Luma Ensino. Legal, obrigado, Léo. Obrigado, Patrícia. Para quem não me conhece, eu sou Murilo, sou diretor e fundador da Luma Ensino. Nós fomos uma das startups selecionadas. Além disso, eles selecionam 10, né, para poder gravar o vídeo e apresentar no principal ali. A gente foi selecionado também. E acho que a gente é muito privilegiado de estar no Espírito Santo quando o assunto é tecnologia e inovação. Porque movimentos como o ESX e como tantos outros que a gente não encontra em outros estados e aqui a gente encontra sobrando. Então, pô, foi maravilhoso estar lá, né? A gente expôs no sábado, o vídeo ficou circulando o evento inteiro. Fizemos as gravações na quinta. Esse ano o evento estava muito legal porque fizeram um pré-evento que acabou gerando para a gente conexões bem frutíferas. Então, o evento como um todo deu para aproveitar melhor. Achei melhor que as edições anteriores também. Acho que eles se inspiraram um pouquinho no Web Summit do Rio, que é um evento que a gente expõe todo ano também. E acredito que é isso. Então, deu para aproveitar bastante esse ano. Legal, e lembrando que o FonteCast é uma produção do Fonte Hub, o hub de inovação da Rede Gazeta, e aqui a gente traz histórias que conectam, transformam e pessoas que estão aí movimentando o ecossistema de inovação capixaba, né, Léo? É isso aí, quem ainda não conhece o Fonte, temos nosso espaço aqui aberto. É só você entrar no link da bio do nosso Instagram, @fonte.hub, e agendar sua visita. Vem aqui tomar um café. Mas aí, voltando para o ambiente ali dessa feira de inovação, Murilo, se eu chego lá no stand da Luma, onde a Luma estava expondo, e pergunto, o que a Luma é, o que ela faz, que dor ela soluciona no mercado? A pergunta é melhor do que o cara que chega pedindo para fazer um pitch elevator, né? Depois de 6 anos aí na startup, 5 anos, você não aguenta mais falar. Mas a Luma hoje é uma solução de ensino personalizado, a gente nasceu para isso. Dentro da educação, nosso propósito é transformar vidas por meio da educação. Como é que a gente cumpre esse propósito? Dentro da educação personalizada, que é o que a gente acredita que mais falta, principalmente no Brasil. A gente faz uma pergunta que norteia tudo que a gente faz, né? Se a gente é diferente, por que, que a gente aprende igual? E no caso da Luma, a empresa e o que a gente faz se transmuta por meio do nosso produto-chefe, nosso carro-chefe, que é a trilha Luma. Então, a gente oferece com que o aluno preencha suas lacunas cognitivas, né, porque ele preencha, evolua na sua educação, dentro da nossa trilha, que é basicamente o seguinte: nós matriculamos um aluno na Luma, fazemos um diagnóstico do mesmo para entender como esse aluno aprende. Então, o aluno pode ser leitor, escritor, pode ser auditivo, pode ser visual. Eu sou um cara muito pouco visual, só que eu sou um cara muito leitor, escritor e muito auditivo. Então, eu me dou bem com podcast. Se eu ler e escrever, eu gravo tudo, sou muito bom de memória. Só que eu não consigo ver um vídeo na velocidade 1.25x. E as pessoas estranham isso, que todo mundo normalmente vê acelerado, eu não consigo ver. Isso é uma característica minha. Então, a gente adapta a aula de acordo com a característica do aluno. Só que o mais importante não é isso. O mais importante é um raio-x técnico desse aluno. O aluno que não aprendeu função no primeiro grau, ele não vai aprender do segundo. O que não aprendeu dividir por 2 números, não vai aprender fração. E assim sucessivamente. Então, a gente descobre o que faltou na educação que está impedindo ele de avançar. A partir daí, a gente faz uma trilha, de fato, com um conteúdo do passado que ele não aprendeu, que ele precisa destravar, e o conteúdo do ano vigente. Esse conteúdo é lecionado por professores em aulas particulares ou em grupo, normalmente particulares, tá, para o público geral. A gente tem uma rede de mais de 100 professores espalhados no Brasil, onde ele recebe esse aluno, aceita, e a partir daí ele começa a entregar aquele conteúdo, né, de acordo com o código da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e vai lecionando e fazendo o aluno dentro da trilha. Ao final de tudo, a gente faz um relatório de progresso para que esse aluno meça a sua avaliação e reprograme a trilha de acordo com o que ele aprendeu. Toda a questão de diagnóstico, relatório de progresso é feito dentro do nosso software, assistido por um professor, nessa questão dos dados e tudo mais. E as aulas, elas funcionam como tutorias / mentorias, onde os professores eles vão ali se adaptando à velocidade, rotina e tudo mais do aluno. Então, em suma, o que a gente faz? A gente oferece
esse complemento da educação básica. Muita gente chama de reforço, mas não é o nosso grosso não é o reforço escolar. Aquele aluno com nota baixa é realmente um personal de educação, como se fosse, só que dentro de um conteúdo programático, que responde dentro da nossa metodologia, que é diagnóstico, entende o que faltou na educação, propõe. Porque às vezes você destrava, por exemplo, um conhecimento em geometria, né? O cara está fazendo nada. Aí, de repente, ele aprende a fazer o perímetro, ele aprende a fazer perímetro, área e calcular tudo que tem ali dentro de uma figura geométrica. Então, a gente acredita nisso, a gente tem excelentes resultados com base nisso. Alunos que se matriculam com a Luma, em média, aumentam em 22,5% a nota em 4 meses, nos primeiros 4 meses de aula. Então, a gente tem resultados na prática e é assim que a gente faz. E eu ia comentar justamente isso, né? Apesar de parecer trivial, entre aspas, a gente, quando está estudando, né? Ou quando é criança ali, você passa de uma série para outra, se espera que a pessoa tenha aprendido tudo ali para seguir para outra série. E só que na prática isso não acontece, como você disse, cada um aprende de uma forma diferente e no fim das contas, às vezes o aluno começa a ter resultados ruins na educação convencional porque ele foi deixando coisas para trás e aí isso vira uma bola de neve. E eu ia perguntar justamente, e você já respondeu, se o resultado disso na prática, né, pro aluno, se ele tem a diferença em nota, e você disse que sim, e isso, imagina isso multiplicado, né? Não só para um grupo, isso se multiplicando numa comunidade, numa sociedade que a gente tem tanta diferença educacional, né? Eu preciso da nota para poder mostrar o pai, A mostrar a evolução, escola, né? né, a evolução, mas não é o mais importante do que guia a gente pedagogicamente. A gente olha um outro indicador internamente, que a médio e longo prazo é o que entrega de fato, porque às vezes o cara vai bem numa prova porque ele estudou muito na véspera, decorou e tudo mais. Assim, a educação sólida, ela vem quando o aluno tem um número suficiente de habilidades desenvolvidas. Aí, pegando o gancho no que você falou, inovação é sobre você identificar e resolver um problema que está acontecendo, né? A educação brasileira, eu falo isso, a galera fica meio assustada, ela tem um dos melhores currículos do mundo, que a nossa base curricular comum ela é excelente. Na teoria, ela é excelente. O problema do Brasil é gestão. Os incentivos são direcionados para o lugar errado. Um aluno, por exemplo, um município que reprova aluno, ele abaixa os indicadores dele e ele passa a receber menos recurso. Então, aquele diretor é chamado a atenção. O prefeito não quer ver o índice dele com coisa mais baixa, o Estado igualmente. Então, você não tem incentivo, por exemplo. O seu incentivo é mandar os alunos para frente e, às vezes, isso vai de maneira artificial. Só que vocês já ouviram falar que na educação pública no Brasil já tem um tempo que aluno não reprova. Assim, na prática, às vezes reprova, né, tal, mas na prática reprova pouco mesmo. Eu não estou falando que a reprovação é a solução, longe disso. Só estou falando que, teoricamente, um aluno que está aqui, um aluno que está numa comunidade extremamente periférica, ou na melhor escola de Vitória, ele vai começar e terminar um ano vendo a mesma coisa. Assim, naquele ano, a ordem pode ser diferente, mas naquele ano o currículo é o mesmo. Só que um aluno de uma escola que é integral, que tem uma qualidade boa, ele vai ver tudo. O da periferia, muitas vezes, ele não vai ter. Não vai ver. A Luma tem um projeto social que ela atende no topo de São Benedito, que quando tem tiroteio, eu acho que é a região mais vulnerável de Vitória. A aula da escola fecha durante 2, 3 dias. Isso não é assim, uma vez no ano. Todo mês, e às vezes mais de uma vez no mês. Essa criança que está tendo esse déficit de aula, será que ela não está prejudicada em relação a uma criança que tem tudo bonitinho, os horários certos, com o melhor professor possível? E aí é normal que essa criança avance sem aprender. Então a aluna entra fazendo o quê? Corrigindo esse espaço. E aí depois a questão da aptidão natural de cada pessoa, né? Eu era bom de memória e bom de matemática. Então tudo que tinha que decorar e fazer matemática eu ia bem. Eu não era tão bom com línguas, né? Fui ficar, depois de mais velho, que eu gostei, né, da parte de línguas, mas não gostava tanto. Então aí também, naturalmente, eu vou avançar mais em uma disciplina e menos em outra, né? Então isso é comum também. Essa frase de vocês eu acho sensacional, né? Se todo mundo é diferente, por que que a gente aprende igual? E aí, quando vocês equalizam isso, fazendo um diagnóstico assertivo e fazendo o acompanhamento da criança, você vai entender que a bagagem que ela está trazendo daquele conhecimento é diferente da bagagem de outra criança. E às vezes a dificuldade dela não tá porque ela não consegue aprender, mas é porque ela precisa aprender de um jeito diferente, né? E isso, parabéns, assim, para vocês, porque eu acho sensacional. Assim, e você tem muitas particularidades, né? Mais de 30% em alguns segmentos nossos bate 40 dos nossos alunos, eles têm algum tipo de laudo, que aumentou muito a prevalência na sociedade. A gente até ficou especialista em atender neurodivergentes. O autismo suporte 1 é o que a gente mais tem, mas um TDAH mais forte, a gente tem ISLEN, TPAC, tem N
comorbidades, digamos assim, né, que tornam o aluno neurodivergente e que a gente atende, esse aluno, ele não vai conseguir também acompanhar a turma, né? A predominância disso, hoje em dia, já saiu de ser aquela exceção pura, né? Quantos por cento você acha que tem de aluno laudado numa escola aqui de Vitória? 35%? Não, aí não, calma aí, né? Não sei. Não, 35 é alto, né? Tipo, uns 20%, né? Não, assim, 25%. assim, o número real, que tem escolas que bate 20, mas o número médio das escolas é em torno de 12 a 14%. O que já é alto, né? É Assim. muito alto. Eu tô falando que uma criança a cada 6, ela tem algum tipo de laudo médico que não permite ela, porque a pessoa que tem um TDAH mais forte, ela faz a prova adaptada. Uhum. Uma pessoa que tem autismo 1, ela pode ter um problema social, pode ter algum outro problema, enfim, cada um é diferente, o espectro ele é muito amplo, né? Mas, cara, quantos alunos tinha na sua turma que tinham algum tipo de laudo, alguma coisa, quando você estudou? Ah, De 30, devia ter 1 ou 2. e na nossa época, assim, também não tinha tanto essa... Eu não sou tão antigo assim, né? Ah, tá. Não, mas não, mas assim, eu tô considerando que a gente é da mesma Sim, idade. sim. Na minha sala tinha 1 ou 2. E hoje em dia hoje em dia tem muito mais. Então, hoje em dia tem 6, 7. E hoje Então, pela informação que se É, tem, hoje se tem conhecimento que determinado tipo de comportamento pode ser alguma divergência e se manifestar numa divergência de aprendizado ou de comportamento, e isso interfere no desempenho da criança. E de fato, assim, hoje, com mais informação, mais pessoas têm buscado entender quando há essa diferença ou não. E voltando para a feira, para o SX ali, o que você percebe, o que você pode trazer de experiência, de vivência que marcou a presença da Luma lá? assim, a gente quando está começando um negócio, apesar da gente ter 5 anos de mercado, mas quando você começa não um negócio, mas uma solução nova, você precisa explicar mais que o normal, né? Uhum. Se você vai montar uma padaria, você tem que olhar a localização, localização, localização. Você vai montar um negócio que, na nossa época, era o professor particular. Você não tinha um serviço mais completo ali para acompanhar, ou mesmo depois da pandemia ficou mais fácil, né? Mas as pessoas não faziam aula pelo computador e tal e tudo mais. Então você tem que estar se posicionando sempre, né? O ESX, ele traz isso de maneira muito bem pensada, na minha visão. Eu tenho pontos ali que eu acho que a feira pode melhorar. Acho que ela poderia ter um tom um pouco mais comercial, ter balcões de negócio de fato ali, né? Que às vezes tem empresas que estão buscando determinadas soluções, startups que estão buscando determinadas empresas ou o governo, por exemplo. Mas no geral a feira ela ajuda muito a você se posicionar num custo extremamente baixo, que é basicamente o custo do stand, muito mais baixo que qualquer outro lugar que você fosse patrocinar ou fazer qualquer coisa, e de pessoas que têm uma curiosidade genuína de estar lá visitando, que a pessoa sai de casa no final de semana ou na sexta para lá, ela está pelo menos disposta a conhecer. E você também vê o que tem ali no mercado, né? O que está saindo mais e tudo mais. Então, assim, eu acho que o que a gente leva de bagagem da feira são as conexões, é o principal ponto. Às vezes você vai conseguir dar voz ou conectar com uma pessoa e aquilo pode gerar algum fruto para a empresa. No nosso caso, teve uma conexão antes e uma conexão no evento, que foi bem importante para a gente. Tiveram algumas, né, mas eu destacaria 2. Mas é isso, então acho que principalmente as conexões. Que legal. Eu ia perguntar se tinha alguma conexão, né? Que foi mais inesperada, porque a gente fala muito de serendipidade, né? A gente está lá para fazer networking e o Fonte também esteve lá para conhecer as soluções. Tem alguma que você pode contar aí Não, que não tem está problema não. fluindo? Então, esse ano teve um negócio que eu achei muito legal. Teve um pré-evento, que eu não sei se foram com todas as startups, a gente foi selecionada para isso, que a gente teve uma visita técnica, inclusive aqui no Fonte, aí eu não sei se foi vocês que articularam com eles, Na qual foi verdade, o conteúdo. foi o próprio Sebrae que fez uma seleção de ambientes de inovação, né? Inclusive, agradecer também a Global Touch, né? Que incluiu a gente nos roteiros aí estratégicos. Então, a gente teve um grupo de empreendedores, né? E pessoas relacionadas ao universo de inovação que vieram, conheceram Fonte, foram em outros ambientes de inovação super relevantes aqui também, como Tec Vitória, PicPay, Base 27, né? No Hub S+, também. Então, eles fizeram um tour com essas pessoas e aí também conversaram com vários empreendedores, né? Conversaram com o Miguel, conversaram com você, que trazem um pouquinho do que está acontecendo aqui e das soluções que o Fonte e o ecossistema também estão desenvolvendo, né? Não, bacana. Então, por exemplo, nesse pré-evento, nessa visita técnica, eu fiz uma explanação.
lá no momento, né, eu falei aqui do que é a Aluma no geral. A Aluma tem 2 vertentes, uma B2C, público geral, e uma que são projetos sociais, onde a gente cadastra o projeto junto ao governo ou junto a institutos, recebe uma autorização para utilizar dinheiro de imposto das empresas para poder financiar esses projetos. Dessa forma, a gente educou 74 crianças no Morro de São Benedito, alfabetizamos mais de 10. A melhora nas habilidades dela foi de mais de 90%. Chegaram, vamos supor que cada criança, na média, sabia X habilidades. No final de 8 meses, elas estavam sabendo 90% a mais de X. Então, foi brutal o impacto na comunidade. O SECRE é uma instituição de 40 anos, idônea, né? A gente executou dentro do SECRE. E eu apresentei esse case na visita técnica. E aí, no case, tinha uma pessoa que é do Grupo Águia Branca, grupo muito relevante, e convidou a gente para apresentar o projeto, né? Tá ajudando a gente a apresentar o projeto lá dentro. Na visita técnica também tinha um repórter da Startupia, eu acho que é um portal de startups bem relevante, e convidou a gente para uma matéria também, foi legal. E, enfim, lá no evento tiveram várias, assim, né? Porque circula muita gente, serve para reforçar contatos que você já tem. A gente tem um bom contato com a Prefeitura de Vitória, o pessoal que foi lá conversou bastante com a gente. Alguns fornecedores, né, como a B-Button e alguns outros ali. Teve na parte política um contato bem legal com um vereador de Vitória, o Pedro Treza, eu acho que é Três que fala, não sei o nome dele, não sei se é Treza ou Três também, mas enfim, que é um cara ligado, a pauta dele é a educação, então vai ser mais relevante para a gente, né? A gente está combinando aí uma visita técnica lá no Morro de São Benedito também, com toda a equipe, então esse tipo de conexão são as conexões que valem mais a pena, né? Ontem o João, que trabalha no financeiro aqui da Aluma estava me mostrando que foi citado algumas vezes no LinkedIn por pessoas que circulam a rede e eventualmente fazem post, então isso é relevante para a marca e para a empresa como um todo. Excelente. Eu ia até perguntar como que o empreendedor, né, como que você faz com que, e aí você pode trazer o case da Aluma ou do próprio Murilo, né, porque muitas vezes vai da empresa, mas também do individual, como que o empreendedor faz com que o evento ele seja um marco, né, dessa régua de relacionamento, seja com fornecedor, seja com potencial cliente, seja com algum parceiro para algum projeto. Como que a gente consegue montar uma estratégia, ou, né, se você tem isso de forma estruturada, para a gente chamar de estratégia, né, para que o evento não morra ali dentro daquele período que ele acontece, né? A gente sabe que tem muitas iniciativas já do ESX para fazer, né, inclusive o Pedrinha, né, procura fazer muito que o ESX seja um marco dentro dessa régua, assim, mas o que você enxerga como potencial para que o empreendedor faça, não deixe essa chama, né, que foi acesa lá durante o evento, ela não morra no pós-evento? A palavra é exatamente o que você citou, né? A palavra é, você tem que ir pro evento sabendo o que você quer, né? Porque diferentes tipos, é diferente de empresa. Eu vou pegar o caso da Luma, tá? A gente foi escalado no sábado e não na sexta. Eu só me atentei a isso na semana do evento, tá? Porque o ano passado foram os 3 dias. E aí eu não achei justo, nem com o evento, nem com outra startup, trocar muito em cima da hora, porque todo mundo se organiza para vir. Falei, vamos lá e vamos cumprir. Se a gente fosse na sexta, eu ia lá para vender. Por quê? A turma das escolas rodam lá. E a gente tá falando de, cara, não faço ideia quantos anos, mas ano passado deve ter sido uns 5, 6 mil. Então, minha estratégia é ser venda lá. Ia puxar a venda lá do SX. No sábado já não vai aluno, vai mais pessoas. Então, a gente treinou um pitch e a gente foi com uma estratégia totalmente institucional. Nessa estratégia institucional, tanto a aproximação do setor público quanto empresários, a gente foi com a ideia do que a gente faz no B2B barra projetos incentivados. Porque é um projeto que tem muito apelo, é uma coisa relativamente nova. Tem uma empresa no Brasil que faz isso no ramo educacional, que é a Alicerce Educação, e a gente faz também. E aí é um discurso que entra muito bem no cunho institucional, né? Tô criando um mecanismo aqui para levar a educação para quem não tem nada, às vezes não tem nem o que comer, né? Então é muito impactante. Então esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto é você dar sequência depois, né? Você combina ali na hora, né? Mas as coisas não vão acontecer se você não chegar na terça-feira, que é o dia que eu gosto, não gosto da segunda, que no caso pra gente é hoje, né? Então, chegar lá e vou mandar mensagem para todo mundo que eu conheci na feira, fulano, tal, e aí você sempre tem que levar o próximo passo. Eu aprendi uma vez com um chefe antigo meu, acho que um dos melhores ensinamentos que eu tive, com o Ferê, que é CEO da Apex, ele
falou comigo assim uma vez, cara, você não pode usar no seu vocabulário, você tem que excluir do seu vocabulário a palavra aguardando. Então, tudo que você faz, você não aguarda um contato ou tudo mais, você marca uma data, então você nunca aguarda. Então, por exemplo, vou mandar uma mensagem pro Pedro, pro vereador. O cara é político, né? Comum se não responder e tudo mais. Vamos supor que deu nascer, eu não vou esperar ele me responder, eu vou marcar uma data para retomar esse contato. É na sexta? Então na sexta eu vou lá e vou excluir isso da minha cabeça. Na sexta eu vou lá no meu CRM e volto em contato com ele. Então assim, é você empurrar mesmo as coisas para frente para Tá sempre em acontecer. movimento, né? Não parado, estacionado, esperando alguma coisa, né? Sempre Não, isso no aí, protagonismo ali no do... Brasil já é difícil empreender, mas se esperar vir alguma coisa até você tem que ser combativo, não tem jeito não. E pensando nos próximos passos, próximos avanços da Luma, o que a gente pode esperar aí? Olha, a gente evoluiu muito na parte tecnológica, parte de produto mesmo. Nosso time de TI, que é liderado pelo meu sócio, o Júlio, olha, eu acho que das startups que faturam menos de 10 milhões por ano, eu acredito fielmente que a gente está na prateleira superior no que tange a inteligência artificial, e eu não estou falando só da IA do chat GPT que você conversa, é IA dentro do banco de dados, por exemplo, curando o banco de dados, e você trabalhando mecanismos para ela não apagar seu banco de dados caso ela tome alguma forma ali. Estou falando de construção de back-end, front-end de empresa. Então, a gente está conseguindo, entregamos nos últimos 4, 5 meses que a gente não tinha entregado em, sei lá, 4 anos. Então, nosso produto está ficando bem mais bonito, bem mais robusto. Só que a nível de estratégia de negócio, o principal ponto é que a gente está mirando mais nesses projetos incentivados. Na parte do atendimento individual, a gente está ficando cada vez mais especialista em neurodivergentes, por conta de ser um público que precisa mais, público que dá mais atenção. E nos projetos incentivados, até pelo tamanho, e esse ano já vai ser quase que 70% da nossa receita, focando em como que a gente pode trabalhar dentro dos projetos sociais. Então, criando uma base de empresas, essa base é relativamente virgem aqui no Espírito Santo, você não tem tantas empresas que destinam recursos. Assim, só para vocês terem uma ideia, uma empresa que está pagando 1 milhão a cada trimestre de imposto de renda. Ela pode doar 40 mil para a Lei Rouanet e pagar 960 e abater os 40, no final das contas gasta o mesmo 1 milhão, só que ela usou esse recurso para garantir o estudo, por exemplo, de uma criança que está lá na favela. Então, assim, isso é o que a gente acredita em transformação de fato. Então, a gente tem aumentado o time, direcionando a empresa para esse lado. A gente está com um projeto muito grande para nascer aí entre agosto e setembro, que é o Escritores em Formação. Assim, acho que vai ser um dos maiores projetos sociais daqui de Vitória, a nível de relevância, de tudo, assim. Não é um projeto que tem o tamanho do Instituto Ponte, que é o maior projeto educacional daqui, mas é um projeto bem grande também. Inclusive, a gente tem bons exemplos no terceiro setor. Bartira e o Instituto Ponte fazem chover ali com o recurso que tem, inacreditável o resultado que eles conseguem alcançar, a dinâmica que consegue dar junto com o empresariado. Então, é um pouco isso, né? A gente está começando a trilhar agora, um pouquinho diferente, que o nosso é a parte de recurso incentivado, mas a gente tem boas inspirações aqui também para isso. E quem ficou curioso e quer saber mais sobre a Luma, onde encontra, como faz o contato, esse é o momento de você deixar o arroba, o contato, o e-mail, o site, o que você acha relevante? As redes sociais e o site é lumaensino.com.br, Instagram @lumaensino, @lumaensino, né? Instagram, Facebook, tudo igual. Mas toda vez que vou trocar contato com alguém, eu peço para a pessoa me adicionar no Instagram. Porque às vezes você vê a pessoa postar alguma coisa, um history, alguma coisa, você responde, a conexão fica um pouco mais próxima. Então o meu é murilocarvalho.luma. A pessoa pode, o @murilocarvalho.luma. A pessoa carrega a instituição no nome, né? Ponto Luma, isso aí. Aí... E eu tenho perfil fechado, só que todo mundo que adiciona eu aceito ali, né, tal. Mas é porque eu acho que ali você consegue, que às vezes você gera uma conexão. Outro dia eu estava com um diretor financeiro de uma empresa que até está apoiando o nosso projeto agora. Eu sou ciclista amador nas horas vagas, né? E ele é ciclista também, pô, a conexão vai lá para... E fica mais genuíno. Sinergias maiores ali, né? Então eu gosto sempre de deixar o contato pessoal também por isso, beleza? E você, dona Patrícia Lino, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? LinkedIn Patrícia Lino, no Instagram, @apatilino. E o Fonte Hub, né? Vamos falar aqui do Fonte, como é que faz para continuar seguindo, se conectando com o Fonte cada vez mais? @fonte.hub no Instagram, no LinkedIn também, Fonte Hub, só procurar lá que você vai achar. E o meu perfil é @leofragacosta, esse mesmo nome em tudo quanto é rede social aí.
Pois é. Gente, obrigada mais uma vez, Murilo, por ter participado do nosso papo aqui. Vida longa Aluma, novos projetos, né? Que o ESX, né? Que foi o nosso tema aqui principal, continue trazendo boas conexões, trazendo bons resultados. E a gente se encontra no próximo Fontecast. É isso aí. Esse foi mais um Fontecast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Tchau, tchau. Até mais.